alunos e alunos. Vamos iniciar mais uma aula do 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos falar das críticas ao eurocentrismo. Vamos lá? Eurocentrismo corresponde a uma expressão que emite a ideia no mundo como um todo de que a Europa e seus elementos culturais são referências no contexto de composição de toda a sociedade moderna. De acordo com diversos estudiosos e analistas, essa perspectiva se mostra como uma doutrina que toma a cultura europeia como a pioneira da história. Dessa forma, se enquadra como uma referência mundial para todas as nações, como se apenas a cultura europeia fosse útil e verdadeira. Essa ideologia de centralidade cultural europeia ganhou uma proporção tão grande que dentro e fora da Europa existe a visão de que essa representa toda a cultura ocidental do mundo. Quando a gente fala de eurocentrismo, a gente fala dessa ideia de que a Europa está no centro ali de toda a cultura moderna. Essa visão é preconceituosa e despreza, por exemplo, a cultura oriental, que remonta a muitos séculos antes, onde a gente tem avanços filosóficos, científicos, no campo da medicina, e todos esses feitos da cultura oriental são desprezados pela visão eurocêntrica do mundo. Assim como também a ideia de que a cultura surge ali na Europa, colocando outros povos que estão em determinados lugares isolados, na Ásia, na Oceania, alguns indígenas, como se eles estivessem numa cultura atrasados. Quais os perigos de a história ser contada pelo olhar do eurocentrismo? O eurocentrismo é uma visão de mundo centrada em valores europeus, colonizadores ou racistas. Assim, esse conceito descreve o processo em que a Europa se constitui como centro de poder do mundo, principalmente com a colonização. Contudo, mesmo após o fim do período colonial, muitos aspectos sociais continuam eurocêntricos. O eurocentrismo na história. Os importantes marcos do início do eurocentrismo são a colonização, a construção das Américas e o capitalismo moderno. A partir desses processos, países da Europa impuseram ao resto do mundo a sua cultura, sua economia e seu poder militar. Com isso, a própria história passa a ser contada a partir de uma visão eurocêntrica. Por exemplo, é comum ouvirmos que os europeus descobriram o continente americano. Inclusive, o nome América advém de Américo Vespúcio, um explorador italiano que supostamente teria chegado primeiro ao continente. Quando a gente fala de descobrimento das Américas, descobrimento do Brasil, é uma visão extremamente eurocêntrica e preconceituosa, já que existiam povos aqui habitando as Américas há muitos séculos, Registros arqueológicos comprovam, a existência desses povos. Então a gente fala, essa colonização, você passa a impor a sua própria cultura sobre as demais. E você coloca, o que não está no mesmo patamar de desenvolvimento mecânico, cultural, político, como atrasado. Vamos lá, continuando falando de eurocentrismo. Entretanto, o continente não foi descoberto pelos europeus. Ele já era habitado por uma diversidade de sociedades. Certamente a descoberta foi uma novidade somente para os próprios europeus, que na verdade invadiram e impuseram seu poder às populações locais. Mais tarde, emergiram também na Europa as ideologias racistas. A partir do racismo, líderes intelectuais europeus classificaram o mundo conforme sua própria medida, ou seja, eurocêntrica. A espécie humana seria dividida entre brancos, negros, vermelhos e amarelos. Eurocentrismo no Brasil. Mesmo após a colonização, o Brasil esteve mergulhado em concepções eurocêntricas. A própria ideia de nação
foi em grande parte trazida da Europa. Nossa bandeira nacional, por exemplo, contém o escrito Ordem e Progresso, que tem como inspiração o positivismo europeu. Em uma obra clássica do escritor Lima Barreto, Triste Fim, de Policarpo Quaresma, é narrada a história que mostra as contradições de uma nação brasileira que quer se modernizar no modelo europeu, mas ignora os seus diversos problemas sociais e suas origens. Quando a gente fala especificamente do Brasil, a gente vive lá desde a colônia uma cultura, uma política extremamente eurocêntrica. Começando, por exemplo, pelo Código de Vestimentas, né? Ali no fim do século XVII, você tem aqueles vestidos, né? Várias anáguas, perucas. Em relação aos homens, você tem blusas de manga, botas, casacos, né? Chapéus. Toda essa indumentária extremamente inadequada para o clima brasileiro. Por quê? Porque precisava-se, né, se manter um padrão de fidalgo, né? Precisava se manter a ideia de ser o mais europeu possível. Então a gente tinha aqui no calor dos trópicos, né, toda aquela indumentária, né? Durante o século XVIII, por exemplo, a gente tem aí o auge da Revolução Industrial, a gente tem importações de patins de gelo para o Brasil. E a gente sabe que no Brasil não existe, né, aquele gelo onde se possa praticar essa patinação do gelo. Mas você adquiria esses produtos para mostrar, né, que você estava ali na elite da sociedade, mesmo não fazendo nenhum sentido. Eurocentrismo e etnocentrismo. O etnocentrismo é uma atitude de considerar sua própria cultura como superior ou melhor, inferiorizando as demais. Ou seja, é ter no seu centro de referência apenas a sua cultura. De certo, essa definição parecia com o eurocentrismo, a postura de ter valores europeus, principalmente aqueles ligados à história da colonização e do racismo, com o centro de referência da verdade. Portanto, é possível dizer que o eurocentrismo é um etnocentrismo. Entretanto, ele não é qualquer atitude etnocêntrica. O olhar eurocêntrico foi responsável por diversas violências e está relacionado com muitas desigualdades sociais. O eurocentrismo e o genocídio além-mar, né? O eurocentrismo foi o fator centralizador de diversos momentos da história, né? Um deles, as grandes navegações, no século XVI, quando os portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses, né, resolveram conquistar os territórios além-mar. E aí ficou declarada, né, a imposição da cultura europeia no continente americano. Essa posição, vista como preconceituosa, gerou diversos conflitos e muita carnificina, né, levando à destruição de diversas populações que habitavam o continente americano, das quais se destacam os maias, astecas e diversas tribos indígenas. Absurdos. Além da América, muitos países da África e da Ásia sofreram com o eurocentrismo, desde as culturas onde outros povos eram considerados exóticos, no entanto, no sentido pejorativo. Um dos grandes exemplos eurocêntricos é a exposição de pessoas de outras etnias, as quais eram levadas para a Europa como troféus. A Sarah Baartman era uma africana que foi exibida num circo, né? Num lugar onde eram tidos como aberrações a sua vida praticamente toda. Aí por conta da sua genética diferente, né, do seu corpo diferente. Etnocentrismo e diversidade cultural. No entanto, hoje em dia, muitos pesquisadores tentam reverter essa situação e trazer à tona a importância da diversidade cultural no mundo. Para tanto, com o processo de globalização, diversas histórias que foram relegadas durante tempos começaram a adquirir importância no cenário cultural. Afinal, a diversidade cultural deve ser vista como um valor e não como um problema. Mas o que é diversidade cultural? É o conjunto de diferentes práticas tradicionais que ocorrem entre grandes grupos de pessoas que ocupam o mesmo território. A diversidade cultural é praticamente uma característica da sociedade humana, já que o ser humano tem a capacidade de se recriar conforme sofre diversas influências. Relativizando, né? No texto Raça e História, escrito pela Unesco pelo Levi-Strauss,
ele dirige o seu pensamento à diversidade cultural, elaborando a sua teoria a partir de uma crítica ao evolucionismo, né, que para o autor ocorre porque o Ocidente vê a si mesmo como finalidade do desenvolvimento humano, e isso gera um etnocentrismo, ou seja, o Ocidente vê e analisa as outras culturas a partir de suas próprias categorias, e é necessário que haja um esforço de relativização para não julgar as outras culturas através da nossa própria cultura. É preciso vê-lo sem os pressupostos da nossa. O evolucionismo, né? Também é comum, né, em todas as sociedades e vem outras a partir de si mesma. Mas o evolucionismo é um produto ocidental. E antes do biológico, ali exposto por Darwin, né, já existia o evolucionismo social. Assim, o evolucionismo torna-se a primeira arma com a qual o Ocidente resolve investigar as diferenças culturais e tentar explicar o porquê de alguns povos terem uma história cumulativa e outros uma história estacionária. Segundo as teorias evolucionistas, a diversidade é explicada pelo fato da humanidade apresentar diferentes estágios de civilização. Os selvagens representariam, assim, a infância da sociedade ocidental. Por fim, o que é alteridade? É o estado, né, qualidade daquilo que é o outro, distinto, né, antônimo de identidade. A ideia de alteridade é muito parecida com empatia. É você procurar ver o outro a partir de uma visão que não seja sua. Você precisa relativizar, né, que o indígena na Amazônia, lá uma tribo isolada, ele não precisa estar de roupa, ele não precisa ler, não precisa falar seu idioma. Ele é diferente em si e está tudo bem. Vamos exercitar o que a gente aprendeu hoje. Como o eurocentrismo faz parte de nossas vidas? Os importantes marcos do início do eurocentrismo são a colonização, a construção das Américas e o capitalismo moderno. Então, a nossa própria existência, né, enquanto nação aqui no país, né, já vem de uma ação eurocêntrica. O que é diversidade cultural? Diversidade cultural é o conjunto de diferenças práticas tradicionais que ocorrem entre grandes grupos de pessoas que ocupam o mesmo território. A diversidade cultural é praticamente uma característica da sociedade humana, já que o ser humano tem a capacidade de recriar, né, conforme sofre influências. É importante perceber que o Brasil é um país de muitas nações e a diversidade cultural precisa ser preservada, né, para que cada indivíduo possa ali manter a sua característica, né, para que os índios possam manter a sua linguagem, a sua cultura e que a gente possa existir, né, pacificamente nesse mesmo território enorme, né, chamado Brasil. Por hoje é só, até a próxima aula. Para ter acesso a esses e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque.